Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui na nossa live de sexta-feira do Vivadi. Eu sou a Camila Tucunduva, eu sou diretora de conteúdo do Vivadi, também diretora da formação dos professores. Gente, mandem essa live aqui para outras pessoas que vocês entendem que podem se beneficiar dessas informações. Hoje a gente vai falar de Vivadi, mas muito do que a gente vai falar hoje dá para a gente aplicar na nossa casa, dá para a gente aplicar na nossa escola, para outras matérias, outras disciplinas, né? Para outras aulas que a gente faz também, você sendo família, você sendo escola. Então manda, ó, tem aqui embaixo na live tem tipo um aviãozinho de papel que você pode clicar ali e mandar para os seus contatos, para pessoas que têm criança em casa, para pessoas que entendem que o inglês realmente faz a diferença na vida, o que tem de novo para a gente fazer. Muito bem, gente, muito bem, muito legal, sejam muito bem-vindos. Vamos falar então do que o Vivadi tem de diferença, qual que são os principais diferenciais do Vivadi que fazem o nosso programa realmente ser eficiente, ser eficaz para as crianças adquirirem o inglês. Para tornarem, né, cidadãos realmente bilíngues. Afinal de contas, tem um monte de debate, um monte de discussão sobre o que é ser bilíngue, o que não é ser bilíngue, né? O que é uma escola bilíngue, o que não é uma escola bilíngue. A gente não vai entrar nesse ponto do que é ser bilíngue, mas de forma bem geral, você ser uma pessoa bilíngue é você saber se comunicar numa segunda língua, seja essa língua qual for, seja inglês, seja espanhol, seja libras, né? Qualquer linguagem que você consiga se expressar com competência, que você consiga dizer tudo que você precisa. Boa noite, gente. Legal, tô vendo aqui um monte de gente conhecida. Legal, bacaníssima. Sejam muito bem-vindos. E vão compartilhando, mandando perguntas, vão colocando aí um hello. Tem nomes que eu já reconheço. Ai, que legal, que massa. Então, olha só. Primeiro, né, para quem está chegando agora, para quem conhece o Vivadi faz muito pouco tempo, o Vivadi partiu de uma inquietação, né, da gente ver que temos muitas escolas de inglês no Brasil. O Brasil talvez seja um dos países que mais tem escola de inglês no mundo. E a gente tem uma parcela da população mínima que sabe falar inglês. Das últimas pesquisas, a gente tem assim que 1% da população somente tem algum nível de fluência do inglês. Então, peraí, como que a gente tem esses números no país que mais tem escola de inglês? Né? E de escolas a gente tem um movimento muito grande, hello, a gente tem um movimento muito grande de escolas se antenando para essa necessidade de ser bilíngue. Só que a gente começa a ver que tem muitas tentativas, tem muita boa intenção, só que os resultados nem sempre são bons, ou até, na maioria das vezes, não é muito bom. A criança sabe algumas palavras, ela sabe algumas expressões, ela sabe algumas coisas, mas ela não sabe, na verdade, assim, de verdade mesmo, se comunicar em inglês. Então, uma das primeiras coisas que é dos princípios do Vivadi, daquela assim, base, né, onde a gente constrói todo o resto, é a imersão. Como que a gente aprende qualquer língua, qualquer outra língua na nossa vida? A gente precisa estar em imersão. Por que muita gente fala, quando eu fui morar fora, quando eu fui morar em outro país, que eu realmente aprendi? Porque você estava imerso no idioma. Já tem outras escolas, outras metodologias que ensinam 100% inglês? Sim, mínimas, pouquíssimas. Tem alguns professores, quando eu converso com alguns professores, mas eu já dou aula 100% em inglês. Ótimo, toca aqui. Maravilha. Né? Se você é professor de inglês ou se você é pai de alguma criança e o professor se comunica em português para ensinar inglês, não faz sentido. Né? Imagina que você se matricula para aprender a jogar basquete e aí o professor fica te ensinando vôlei ou tenta te ensinar basquete pela regra do vôlei, com a bola do vôlei, não faz sentido. Né? A gente precisa ensinar pelo idioma. E fazer a imersão não é só o professor se comunicar em inglês o tempo inteiro para a criança. Né? Não, o Vivadi é uma plataforma de vários programas e o inglês é uma delas. Tá? E todas se conversam, todas têm a mesma base ideológica. Então, para a gente poder criar imersão em inglês para as crianças, a gente precisa ter, primeiro, aulas 100% em inglês. Materiais, tudo que a gente vai trazer para essas crianças precisa estar em inglês. Né? Então, as histórias, as músicas, os jogos, todos os momentos de oi, de tchau, de
qualquer vivência que vai acontecer dentro da escola ou fora da escola também, eu já vou falar disso, precisa acontecer em inglês, né? Então, qual tipo de inglês? Não é assim, inglês americano, inglês britânico, não, é o inglês global. Hoje, o inglês, a minoria dos falantes da língua inglesa é de países que têm o inglês como língua nativa. Então, o inglês é mais falado por pessoas que têm o inglês como segunda língua do que como língua nativa. E quando a gente vai pensar, poxa, que inglês que eu preciso aprender? Você precisa aprender o inglês que o mundo fala, não é inglês americano, ou britânico, ou australiano, ou canadense. Não é por aí, a gente precisa ouvir inglês de brasileiro, inglês de argentino, inglês de espanhol, inglês de japonês, inglês de coreano, inglês de indiano, né? Indiano, o inglês é uma das línguas lá, mas tem um sotaque muito forte. Então a gente precisa ter a imersão em todo tipo de inglês, inglês global, inglês real, porque as crianças, as pessoas e nós também, a gente vai muito provavelmente conversar, interagir com pessoas que falam inglês como segunda língua muito mais do que nativos. Então, tudo que era feito aquela coisa de, mas tem que ensinar o verbo to be. E muita gente fala, eu aprendi o verbo to be na escola. Fala então o que é o verbo to be. Nem isso você aprendeu. Então, nem isso. Né? Então, você consegue mesmo se expressar, falar o que você sente, o que você quer, as coisas com o inglês que você aprendeu na escola? Muito provavelmente não. Uma pequeníssima minoria consegue fazer desse jeito. E também dentro dessa imersão que o Vivadi parte como princípio, a gente precisa ter vários estímulos. Estímulo musical, sensorial, sempre começando pela escuta, como o Gilmar falou ali, né? A gente precisa ativar. Primeiro, receber muito inglês aqui por ouvir. É a forma como a gente recebe qualquer conhecimento a princípio. Não quer dizer que a gente não vai fazer outras formas de comunicação paralelas, mas primeiro a gente precisa ouvir. E daí depois a gente vai falar. Não é uma coisa assim, elas não são separadas, elas acontecem ao mesmo tempo. Mas primeiro a criança precisa estar dentro do ambiente onde ela vai ver o inglês acontecendo. Então a imersão, ela precisa ser não só aqui na escola a gente está em imersão, ou só o professor, não, é em todo o ambiente, é onde quando a criança vai para casa, é nos outros ambientes da escola, o inglês precisa acontecer e sem ficar traduzindo. Porque em lugar nenhum na vida real a gente fica traduzindo. Quando você vai viajar, não tem assim, tipo, então agora eu tô numa loja, eu tenho que ficar traduzindo. Não, você vai conversar com a pessoa da loja, vai ser naquela língua, você vai se virar. Você vai usar a sua linguagem corporal, você vai ler o rosto da pessoa. A gente precisa ter tudo isso pronto na criança já, ok? E aquela coisa de compreender o inglês pelo inglês, né? Às vezes a gente fica, eu vejo muitos professores, pais de alunos, que eles têm a agonia de não dar o tempo da criança entender o inglês pelo inglês e vai lá e traduz. Ou quer que a criança demonstre que ela saiba o inglês pela tradução. E muitas vezes, para não te dizer 100% das vezes, a gente compreende uma comunicação, a gente compreende um filme, a gente compreende uma conversa, uma pergunta, alguma coisa, não pela palavra. Eu não preciso traduzir para o português para entender exatamente o que aconteceu. Eu sei que aquela pessoa falou mais ou menos isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tá ótimo, e é assim que a gente absorve, né? Então, coloca aí na tua vida real, quantas vezes você fica ativamente traduzindo? A não ser que você vá trabalhar como ser tradutor, intérprete, aí, legal, precisa disso mesmo, mas isso lá para a vida adulta. Então, a imersão precisa acontecer. Como que a gente faz para as crianças terem o maior tempo possível e o maior contato possível com o inglês? Aí entra já o segundo pilar, o segundo diferencial. A gente investe muito na frequência, na repetição para ter o inglês sempre. Repetição não é ficar sempre fazendo a mesma coisa, mas é a criança ter o estímulo sempre. Sim, Sônia, o contexto ajuda. O contexto é tudo, né? Gente, vida sem contexto não tem como, né? Até português não faz sentido fora do contexto. A gente precisa ter o inglês no contexto também. O outro pilar do Vivadi, a gente precisa de frequência. A gente precisa que a criança tenha contato com essa imersão todos os dias. Peraí, Camila, mas como é que a gente faz? Então quer dizer que a escola tem que dar aula de inglês todo dia? Sim ou não? Inclusive, a realidade da maioria das escolas não é essa, e não é isso que torna uma escola bilíngue.
A gente precisa ampliar os momentos reais que a criança tem contato com o inglês. Então eu posso, dentro da minha escola, pegar um pedaço da aula de música, conversar com o professor de música e fazer aquele momento da música em inglês, professor de educação física, no momento do recreio, na biblioteca, na entrada e na saída, na aula de artes, na aula de qualquer outra coisa a gente pode colocar. Então a gente já amplia, a gente sai de só aquele momento da aula de inglês. A gente chama toda a comunidade. A escola precisa assumir uma nova identidade, né? Aqui o inglês acontece. Não quer dizer que todas as outras aulas vão ser dadas em inglês, mas sim, a gente super estimula que as equipes se conversem, que os professores se conversem, que as coordenações estimulem esse tipo de interação. E ainda assim, a escola não é o único ambiente onde a criança vive. O segundo ou primeiro ambiente mais importante para a criança é a casa dela. Então a gente busca as famílias, a gente sensibiliza as famílias para que elas também proporcionem a imersão e a frequência da criança. Como? Colocando o inglês na vida delas. Na nossa plataforma do Vivadi Famílias, a gente tem sugestões de atividades para serem feitas todos os dias. A atividade não é tarefa. É a atividade para a família acionar o inglês para a criança. Então, mesmo que eu seja mãe de uma criança e eu não falo inglês, eu não preciso saber inglês para proporcionar um momento de inglês para minha filha. Eu posso simplesmente colocar na TV ou no celular ou no iPad, onde seja, um vídeo para ela assistir. Esse vídeo vai estar conectado com o que ela viu na aula, nos outros momentos da escola. E assim a criança vai construindo o contexto dela, ela vai adquirindo a língua. Colocar uma música para essa criança ouvir enquanto ela toma banho. Isso é colocar a criança em imersão com frequência. E não tem nada de difícil nisso. Se a família sabe inglês, melhor ainda, fica mais legal ainda. Mas olha só, enquanto a gente está almoçando, a gente pode ouvir música. Enquanto eu estou tomando banho, a gente pode ouvir uma história ou uma música. Antes de dormir, eu posso ler, se eu sei um pouquinho de inglês, eu posso ler ou tocar o áudio de uma música, de uma história para criança. Eu posso ligar o vídeo da atividade Harmony, de concentração, de relaxamento para a criança fazer, eu posso fazer junto com ela, cozinhar com essa criança. Tem várias, jogar um jogo, fazer um desenho, uma pintura, uma atividade de arte ou de artesanato. Tudo isso acontecendo em inglês. Se você vai acertar ou errar, se vai ser, não é esse o objetivo. Não é homeschooling, não é dar aula em casa, é proporcionar um momento de inglês para essa criança. Por quê? Porque agora, depois dessa live, você sabe que imersão e frequência são 2 pilares imprescindíveis para a criança realmente se tornar um cidadão bilíngue. Né? Isso a gente pode ir construindo, como 2 semanas atrás a gente falou disso, né? De como construir os hábitos. A gente vai colocando conforme dá. A sua casa é diferente da minha. A minha rotina é diferente da sua e a gente vai colocando conforme dá. Acontece assim, não é uma opção de eu vou fazer ou não vou fazer, é como eu vou fazer. O que cabe na rotina da minha casa? Aí legal. Aí sim a gente começa a conversar. Nossa, eu tenho sempre o trajeto de casa para não sei aonde, eu tenho dentro do carro, eu tenho de manhã o café da manhã com a criança. É onde a gente vai colocar. Então, o segundo diferencial do Vivadi, e eu digo que esse talvez seja o nosso principal, que eu não vejo nenhum outro programa de inglês, nenhum outro programa de educação que realmente envolva as famílias desse jeito. Não tem como, e ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente começou a perceber a importância da sincronia entre escola e família. As escolas que estão em sincronia com as famílias que estão em sincronia com as escolas, estão tendo bem menos dificuldades daquelas que não se entendem. Então, a gente parte desse princípio que sim, todos somos agentes responsáveis pelo sucesso das crianças com inglês. Certo? Gente, eu tô vendo um monte de comentário, eu já vou voltar aqui, tá? Porque senão eu perco a minha linha de raciocínio, ok? Mas eu tô de olho aqui, tô vendo que vocês estão escrevendo um monte de coisa, isso é muito bom. Obrigada, continuem que eu já volto nisso aí. Outro momento do Vivadi é a produção, a forma como a gente entende que a criança vai mostrar, que ela vai externalizar o que ela está aprendendo. A gente até evita um pouco assim a palavra aprender, a gente usa porque é a palavra mais comum, mas a criança não aprende inglês, ela adquire o inglês, porque aprender
É uma coisa que, assim, poxa, todo aprendizado, né? Uma coisa que você parece que vai ter uma estrutura lógica. E quando você adquire, simplesmente faz parte do seu DNA, faz parte da sua essência. E é nesse grau que o Vivadi chega com as crianças no inglês, em todos os outros programas que também existem dentro do Vivadi. A gente precisa que a criança tome o inglês como dela. Isso aqui é meu, é a minha essência, eu adquiri isso. É nesse nível que a gente vai. E como que a gente vê, como que a gente recebe essa produção da criança? Primeiro, nas aulas, nos momentos Vivadi, as crianças não vão ficar memorizando longas listas de vocabulário ou curtas listas de vocabulário. Não vão memorizar nada, não vão decorar nada, elas não vão ficar em vocabulários ou assuntos aleatórios, elas não estão presas ao conteúdo ordenado de um livro. Inclusive o Vivadi não tem livro físico, a gente tem na nossa plataforma os ciclos e as vivências, os planos de aula para cada ciclo, que eu vou desenvolvendo a habilidade com a criança. Então, se por exemplo, eu sou a teacher da turma e eu vou fazer um jogo, uma atividade com essas crianças, e as famílias podem fazer em casa também, a gente vai jogar esse jogo em inglês. O que eu espero que as crianças façam? No primeiro dia, nada, se elas falarem português o tempo inteiro e entenderem como funciona a lógica daquele jogo, já é um mega sucesso meu. Porque olha só como a criança realmente compreende. Se eu proponho uma atividade de jogo dentro da sala de aula, que seja um pega-pega, e a criança entendeu que ela tem que correr e aquela pessoa, se tocar nela, é a vez dela pegar, e eu comuniquei isso em inglês, a comunicação aconteceu. Eu falei, a pessoa entendeu, fechou. Eu não preciso ficar traduzindo, eu não preciso ficar falando para a criança dizer. Dali um tempo, essa criança pode começar, ela, a produzir os comandos, né, as ordens do jogo. Ela pode definir que quando pega, cada pessoa tem que fazer um gesto diferente. Com o tempo, e cada um no seu tempo, aí entra outra coisa que é assim, uma das coisas que eu mais amo no Vivadi pessoalmente. Como que a gente espera, como que a gente quer, 2020, com todo o desenvolvimento que a gente tem no mundo, querer que as pessoas aprendam as coisas na mesma velocidade, do mesmo jeito? Não existe, não é humano. Eu preciso permitir que os meus alunos, que as minhas crianças aprendam cada uma no seu momento, que elas adquiram cada uma no seu momento. Todas vão adquirir, algumas mais cedo, outras mais tarde. Só que as que adquiriram mais tarde vão mostrar isso em palavras, em respostas pra gente. Não quer dizer que elas aprenderam menos, não quer dizer que elas demoraram. Elas simplesmente, no momento delas, na velocidade delas, externalizaram aquilo para você. E existe ainda um estudo bem mais antigo sobre crianças e o tanto que elas mostram o que elas adquiriram. E não é imediato desse jeito, não é assim. As crianças, elas vão absorvendo, e quando faz sentido para elas, quando elas sentem a necessidade, aí sim que elas colocam isso para fora. Aí qual que tá o problema? Nós adultos, a gente fica, ai meu Deus, já dei 3 aulas, ou eu sou mãe de uma criança, ai meu Deus, já tá 1 mês fazendo inglês, chega em casa, eu pergunto o que aconteceu, ela não falou nada. Gente, o ouvido tá aberto, como dizia um colega professor meu, eu adorava, ele dizia, o ouvido não tem pálpebra, né? O ouvido tá aberto. O senso do tato tá aqui, o olhar tá aqui, a criança tá respirando, ela tá sentindo, ela está absorvendo o idioma. A criança não tá fechada. E a forma nossa de nos expressar não é só falando. Se eu respondo corporalmente a uma atividade, eu também estou reagindo. Então, a gente precisa deixar que essa criança responda da forma como for natural para ela. E nós, professores treinados pelo Vivadi, a gente tem canais diferentes de recepção para entender que essas crianças estão, sim, reagindo. E a gente precisa que elas sejam ativas nas aulas. Então, a produção dentro do programa Vivadi, ela é totalmente autêntica no tempo da criança e na forma que faz sentido para ela. Eu não vou querer que a criança memorize uma frase que ela não faz o menor sentido que seja, simplesmente para satisfazer a minha vontade. Não é isso. A hora que a gente estiver fazendo um jogo e ela falar, it's my turn, porque ela já ouviu isso 1000 vezes. Toda vez que alguém pede para que seja ela, que seja a vez da pessoa, ela ouve esse som. It's my turn, it's my turn.
Ela vai uma hora falar, it's my turn. Fechou. Cara, ela adquiriu, ela entendeu que essa frase, essa construção serve para isso. Isso é aprender de verdade. E assim nós vamos construindo os momentos para que elas vão adquirindo cada vez mais. Pede para que seja ela, que seja a vez da pessoa, ela ouve esse som. It's my turn, it's my turn. Ela vai uma hora falar, it's my turn. Fechou. Cara, ela adquiriu, ela entendeu que essa frase, essa construção serve para isso. Isso é aprender de verdade. E assim nós vamos construindo os momentos para que elas vão adquirindo cada vez mais. Outro ponto é o inglês. Em vez da gente ter conteúdos, né, da gente ter, agora a gente vai ver frutas, agora a gente vai ver formas, agora a gente vai ver lugares da cidade. O Vivadi, as aulas, e eu vi que alguém perguntou assim, como são as aulas? A gente promove vivências, a gente promove experiências em inglês. O que crianças fazem? Criança brinca, criança ouve história, criança conversa com os outros, né? Criança precisa se entender, precisa entender os outros, elas estão aprendendo a viver em sociedade. A criança tá lá bebezinha, fica em casa, né, com a família. O primeiro contato social que elas vão ter para testar pessoas que não é mãe, não é pai, não é irmão, são pessoas com dinâmicas diferentes da dela, é quando ela vai para a escola. Então, na escola que ela vai aprender que ela tem que esperar a vez dela, ela vai aprender a negociar, ela vai aprender que se fizer uma coisa de um jeito pode machucar o outro, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, tudo isso faz parte da vida da criança. A gente vai fazer tudo isso em inglês. A vida acontece em inglês. Eu chego e cumprimento as pessoas. Isso é a minha vida. Eu faço isso em inglês. Então, é o inglês por vivências. Não é o inglês por páginas, né? Por unidades. Essa é a unidade. A gente, legal, ensinei isso, quer dizer que a criança sabe. Chega lá no fim do ano, a criança não lembra nada do que você fez em fevereiro. Isso não é adquirir de verdade. Então, partir do princípio que o inglês precisa ser vivido e não memorizado é um outro diferencial do Vivadi. Então, por exemplo, um dos momentos, na minha opinião, mais gostosos do Vivadi é o momento Harmony, que tem, eu acho que é terça do relaxamento na família, na plataforma de famílias, né? Na aula é o momento Harmony, que é o momento que a gente coloca as crianças para focar na respiração, que a gente ativa a inteligência positiva delas. Né, que a gente coloca as crianças para fechar o olho, para ouvir o coração, para ouvir a respiração, para focar nos sons de fora, os sons de dentro, para trabalhar o tato. Quando a gente pega, né, muitas vezes a gente vê aquela posição de concentração, de meditação do yoga, a pessoa acha que, sei lá, estou me conectando com outro mundo. Não é nada disso, não é nada disso. Para uma criança e para a gente tocar os dedos aqui, para fazer um exercício de concentração, de meditação, a gente está acionando a coordenação extremamente fina e o tato da criança. Pra gente é super fácil, né? Adulto é super tranquilo. Ela faz assim, ó, conecta seu indicador e polegar aí. Agora pede para uma criança pequenininha fazer isso e sustentar. E sentir a pontinha do dedo, né? Agora sente a unha. Isso é uma coordenação tão fina. E sabe o que isso ativa? Isso ativa o cérebro sábio, o cérebro inteligente. A parte do cérebro que é acionada é a parte criativa, que encontra soluções, que tem todos os sentimentos bons. É isso que ativa a hora que a gente faz assim. Então não é bonitinho para tirar foto, sentar e fazer, sabe, esse movimento com as mãos. Não é simplesmente porque é assim, é simbólico. Não é. Isso tudo tem uma explicação super aprofundada. E para as crianças mais ainda. Nós já, né, adultos, que a maioria que está aqui, acredito todos que estão aqui assistindo, a gente tem um tempão já de vida, a gente já provavelmente tem muito mais conhecimento corporal, e olha que tem muito adulto que não tem, né, de sentir assim, o que eu estou sentindo, onde que está doendo, o que está acontecendo. Para a criança é tudo novo, e a gente precisa que ela tenha esse grau de sensibilidade. Por quê? Qual é a conexão disso com o inglês? Quando a gente vai se comunicar com uma outra pessoa, para eu poder me expressar, eu preciso entender o que eu estou sentindo, eu preciso entender o que eu quero comunicar. Eu preciso ter esse contato direto para fazer uma comunicação efetiva. Para lá na frente usar as palavras certas, para entender o que o outro quis comunicar. Né? Eu tô falando com vocês aqui, ó, e tô mexendo a minha mão um montão. Quando eu vou falar de movimento, eu mexo assim. Aí você que não entende, vamos supor que você não fale português, você tá vendo que eu tô fazendo assim. Nossa, ela tá falando de alguma roda, né? Algum negócio que roda, deve ser uma coisa progressiva.
Ó, suba a sobrancelha. Fica claro, tá vendo? A gente se comunica dessa forma. Como que a gente aciona? Ó, o Fabrício tem 11 anos. Fabrício, isso aí. Muito bom. Inclusive foi teu aniversário, não foi, Fabrício? Faz pouco tempo ou eu tô confundindo? A gente precisa acionar toda essa experimentação para que a criança tenha isso fácil, fluente e ative isso pelo inglês. E aí eu já junto com o nosso último ponto, quinto ponto, que é talvez assim o único programa que eu tenha visto, e olha que a gente pesquisa pra caramba, a gente estuda pra caramba esses dias, nesses dias aí, esses anos todos, de um programa de inglês que é ali inteligência emocional. O que é inteligência emocional, gente? Essa palavra, esse termo tá tão na moda, né? A gente tem, na verdade, é uma ciência, uma teoria que tem, assim, 30 e poucos anos de existência, não é tão antiga assim, não. E para chegar nas escolas é uma coisa que tá ainda começando. E inglês com inteligência emocional, meu Deus, é assim, o creme do creme, né? A nata da nata. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você conhecer a si mesmo, autoconhecimento, inteligência intrapessoal. Eu me conheço, eu me entendo, eu sei as minhas reações, e não é controlar emoções, é conhecer as emoções. Todas as conexões que acontecem na gente, a gente tem um estímulo, né? E isso vai acionar, dentro de 6 segundos, uma emoção pra gente. E se a gente aprende a fazer esse caminho para uma emoção positiva e construtiva, a gente tem muito mais sucesso e felicidade na vida. E isso envolve o inglês. A gente está querendo aqui que as crianças se comuniquem em inglês. Se a criança ouve o inglês e associa isso com uma emoção ruim, o que você acha que vai acontecer? Se quando ela ouve inglês e ela, sei lá, vai tentar falar, vai tentar fazer qualquer tipo de resposta, ela é cobrada, ela vê que aquilo não é suficiente, ela fica ansiosa, agoniada que ela não entende, e associa inglês à agonia, à ansiedade, a estresse, à inquietação. O que isso faz? Digam aqui pra mim, adultos que não sabem inglês e que tem história triste pra contar de 1000 vezes tentando aprender inglês, não vai. Bloqueia. A pessoa simplesmente bloqueia. Porque vem aquela combinação de sons, que é o inglês, e me aciona uma emoção ruim. Se eu não cuido disso desde criança, eu vou ter que mexer nisso lá quando eu for adulta, aí o buraco é bem mais embaixo. Por isso que o Vivadi aciona muito a inteligência emocional para as crianças. E isso não vai ser bom só para o inglês. Isso vai fazer o inglês fluir dentro delas de uma forma muito mais natural, muito mais bacana. Só que elas vão desenvolver o quê? Olha só que brindes que vem com isso. Empatia, inteligência social, inteligência interpessoal. Porque quando a gente coloca uma criança, olha lá, pensa como é que isso se materializa numa aula ou em casa. Eu boto uma criança para assistir um vídeo em inglês, sem legenda, sem tradução, sem nada. A criança vai olhar o desenho, aí ela vai falar, gente do céu, o que eles estão falando? Que é uma língua diferente da minha. Né? Eles vão ficar, o cérebro deles vai fazer o quê? Solucionar problema, solucionar problema. Para onde ele vai confiar? Ah, mas essa cara quer dizer que tá bravo. Essa cara é uma cara de desconfiado. Quando a pessoa cruza o braço assim e põe a mão no queixo, quer dizer que ela tá duvidando de alguma coisa, que ela tá pensando um pouco além. Então, nesse momento, deve estar rolando isso na história. Ela começa a entender pela leitura que ela faz. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o ouvidinho tá ali, né? O ouvidinho tá pegando aquela combinação de sons, aquelas palavras que são faladas nesse momento, e a gente não vê isso, mas as conexões neurais estão acontecendo, as sinapses cerebrais estão acontecendo. E se eu coloco essa criança para assistir esse vídeo várias vezes, o que vai acontecer? Eu não estou traduzindo, eu não estou dando aula, eu não estou dando uma folha de papel para ela escrever nada, eu estou simplesmente mostrando o mesmo desenho para ela dia após dia. Dentro dessa lógica que eu falei para vocês, o que vai acontecer? De repente, um dia você vai ouvir sua criança falando tudo que tem no desenho e entendendo. Ah, mas agora aconteceu tal coisa, blá, 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 blá. Ah, é mágica? Não, é ciência. É neurociência, é pura neurociência. É como crianças entendem. Agora, o que a gente faz? O que no ensino tradicional, para quem perguntou aqui como é que fazer os pais entenderem? Não só pais, viu? Professor também. Vejo muito professor que não faz esse fluxo, essa roda rodar.
Eu vou lá e quebro o barato do negócio traduzindo para a criança. Eu quebro o barato do negócio falando, você vai ouvir, você vai escrever. Aí eu deixo de fazer, eu deixo do negócio rolar, eu deixo do negócio que tá perfeito já, que é natural, que a gente já vem com o cérebro pronto para isso, eu quebro. Entendeu? Então é por isso que a gente precisa que essa criança esteja tranquila, numa boa, que ela consiga ter essa empatia emocional, esse vínculo afetivo com o inglês, com o professor de inglês, com todo o material que ela vai ter contato com as histórias, com as personagens que ela vai ter, vai ter contato nas aulas, nas músicas. Nossa, essa música me traz essas emoções boas. Nós somos seres emocionais. Seres humanos têm emoção, animal tem emoção. Todo mundo tem emoção. Qual que é a diferença do animal e do ser humano? A gente tem uma outra parte do cérebro que chama neocórtex, neo de novo, que a gente consegue decidir o que a gente faz com a emoção. Se a gente não tivesse isso, a gente seria bichinho, que agiria só por instinto, né? A gente recebe emoção do mesmo jeito que todos os animais, só que a gente tem o poder do discernimento, de pensar, o que eu faço com essa emoção aqui? E se eu nunca ativo essa parte de administrar as emoções, eu vou ter emoção. Eu vou ficar bravo, vou ficar pé da vida, eu vou ficar emocionado, vou ficar feliz, eu vou ficar super agitado. Tudo isso vai acontecer com todo mundo. E ser humano é assim, bem-vindo ao mundo. Todo mundo, criança, adulto, velho, todo mundo. Se a gente não desenvolve a habilidade de fazer o que a gente quer com essas emoções para canalizar elas para o que a gente faz bem na vida, a gente vive à mercê das emoções. A gente vive à mercê do que acontece com a gente. A gente vive alheio a um idioma, por exemplo. Se em vez de fazer esse bloqueio, né, ou impedir que esse inglês aconteça dessa forma, eu facilito para que as crianças deixem a linguagem chegar nelas, eu tenho inteligência emocional positiva trabalhando a meu favor. Por isso que eu preciso trabalhar concentração, via respiração, atividade de respiração. Por que existe essa atividade de respiração? Inspira, retém o ar, expira, conta quantos segundos, tal. Pra que isso? Pra realmente a criança, quando você fica sem ar, faz um teste aí, gente. Respira, retém com ar, solta, fica sem ar. Se você ficar sem ar, você começa a ficar agoniado, porque a nossa sensação é de sobrevivência, né? Nosso instinto é de sobrevivência. Estou ficando sem oxigênio e vou morrer. Só que assim, é só você fazer assim, ó, que pronto, tá na sua mão. Mas de você segurar um segundo a mais, um pouquinho a mais, você tá aprendendo a dominar a sua ansiedade. Olha só que coisa linda, gente. E por que não ensinar a criança a lidar com isso? Então, aconteceu uma conversa, ouvi uma música, sei lá, fui viajar e alguém falou comigo em inglês e eu não entendi. Vem aquela sensação de, ai meu Deus, né? Vem estranhamento, vem ansiedade. Ai, meu Deus, se eu sei lidar com isso, a coisa flui mais naturalmente. Por isso que o Vivadi tem a inteligência emocional dentro do programa. Ok? Então, ó, gente, voltando aos 5 pontos que eu coloquei aqui, eu vou voltar para olhar os comentários, as perguntas que vocês fizeram. Imersão. Inglês a 100% do tempo. Não só na aula de inglês, não só com o professor. Em todos os momentos que a criança pode ter contato com inglês autêntico, inglês de qualquer canto, inglês global. Primeiro ponto. Segundo, frequência. Tem que ter contato diário, contato por vários canais, estímulos diversos. Frequência que envolve famílias, que envolve outros contextos da criança. Terceiro, produção significativa, que a criança vai produzir o que faz sentido para ela, o que está no contexto dela, o que ela precisa no momento que ela pode, sem ser pressionada para fazer as coisas para agradar ninguém. Ponto 4, inglês por vivências, não inglês por conteúdos, inglês por experiência. A vida acontece em inglês, o inglês acontece na minha vida. E eu não fico ali só memorizando uma lista de coisas aleatórias que não tem nada a ver comigo. E o último ponto, a inteligência emocional, o autoconhecimento. E pessoas que têm autoconhecimento, isso, gente, saindo até um pouquinho do inglês, trabalhando nós aqui adultos. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente consegue as coisas que a gente quer na vida. Porque a gente sabe exatamente onde a gente é bom e onde a gente precisa trabalhar. Onde a gente precisa minimizar as nossas fraquezas. Para o inglês, para trabalho, para relacionamento, para tudo. Para tudo. Aqui a gente foca no inglês, mas a gente sabe que as crianças vão ter muito mais benefício do que esses
que são os mais palpáveis aqui para esse começo, ok? Gente, mandem mais perguntas aqui, eu vou voltar um pouquinho os comentários para ver se eu tenho alguma pergunta aqui que eu possa responder para vocês. Eu não aprendi o ser, não entendi isso. Eu não aprendi esse verbo. Pois é, que eu falo assim, muita gente fala, eu aprendi só o verbo to be na escola. Eu falo, então tá bom, me conta o que é isso. Nem isso a pessoa pegou, né? Por isso que a gente precisa tirar da cabeça. Gente, o que foi feito antes era feito para um modelo que não existe mais, para um mundo que não existe mais, para uma realidade que não existe mais. A gente precisa evoluir, precisamos evoluir. Quebrar paradigmas. Como você falou, o inglês que aprendemos na escola foi muito básico. E eu não quero desmerecer os professores bons que a gente teve no passado. Eu, quando estudei inglês na escola, eu não aprendi nada. Nada. Eu sempre amei inglês. Mas lá eu não tenho nada, nenhuma lembrança assim, de nada que eu aprendi, infelizmente. Não sei falar nem o inglês. Vitalina, me conta se eu também já respondi essa dos pais, porque eu falei em algum momento aqui, né? O Fran também perguntou a mesma coisa, o contexto ajuda. Muita gente perguntando como faz quando o pai não sabe. Não precisa saber, porque você não vai dar aula de inglês para sua criança. Você vai proporcionar o momento para essa criança. E a criança precisa ver que você também tem dificuldade. Mas aí como é que vocês resolvem esse problema? A gente vai assistir um vídeo, por exemplo, lá acho que é quarta-feira da culinária, do Dinner Time, Dinner Wednesday, alguma coisa assim. Posso estar errando o dia da semana. Tem um vídeo de culinária. O vídeo tem a imagem dos ingredientes, a escrita com o número, tipo, se é 1 quilo, se é não sei o que lá, tá ali, e a pessoa tá fazendo. Você vai olhar, a pessoa tá mexendo 3 ovos, gente. Né? Você não precisa saber que é 3 eggs pra fazer aquilo. Não sei o que lá, é um whipped cream. Aí você viu que é um chantilly. Entendi esse negócio aqui. No final, vocês vão fazer a receita juntos, se for o caso. E você também vai com a criança perguntando, o que você acha que é? Vamos voltar? Vamos tentar ouvir melhor? Você vai aprendendo junto. E o negócio é você proporcionar o momento para a criança. Bota na sua cabeça que você não vai ser professor da criança, não é homeschooling. É você proporcionar o momento. Então, tem lá na plataforma do Viva Dia as histórias contadas com áudio, tudo que você tem que fazer é apertar o play. E para apertar o botãozinho do play, não tem que saber inglês. É isso que você tem que fazer. Só que de quebra, se você realmente fizer isso com a sua criança todos os dias, você vai aprender inglês também. Porque o cérebro é o mesmo, né? A gente aprende junto com as crianças. As atividades que o Vivadi tem são só para as escolas. Georgiana, tem para quem? Para as famílias, para as escolas que tem o Vivadi, tem uma plataforma de famílias e uma plataforma para os professores. Tá? Então, as atividades elas se conversam, mas tem para os dois. Inclusive, quem está aqui é família, se cadastra, se não se cadastrou ainda. Aproveita, principalmente agora nessa quarentena, é o melhor momento para colocar isso em ação. Alguns momentos lá são todos em inglês e às vezes ele não entende. Eu também não. Lucélia, tá ótimo. Faça isso várias vezes. O objetivo não é que vocês vejam uma vez e entendam tudo. Não é isso, é proporcionar o momento. Imagina, Lucélia aqui que tá falando, né? Se vocês se mudassem hoje para o Canadá, vocês vão sair na rua. Alguém vai perguntar alguma coisa pra vocês não vão entender nada. Vocês vão fazer, sei lá, gesto, se virar ou vão voltar pra casa falando, putz, a pessoa falou com a gente, não entendi nada. Tá bom, próxima vez você vai desenvolvendo. É assim. A gente precisa ficar tranquilo com desconforto. É muito simples criar essa rotina de imersão. Esse ano começou com o Vivadi na minha escola, mas durou pouco. Pois é, a gente perdeu um pouquinho, né, pelo momento ao vivo com as crianças. Só que o Vivadi, por ter essa plataforma das famílias, a gente consegue manter o contato diário. E não subestimem isso. Não é porque não é uma aula, não é porque não está com o professor, e eu sei que os professores estão atendendo online, não é porque não é dessa forma que não tem resposta, tem sim. Quantas pessoas vocês conhecem que você fala, como é que você aprendeu inglês? Jogando videogame, ouvindo música, assistindo filme e série. Por quê? Porque a pessoa assimilou. A maioria das pessoas é assim. E aí depois, mais pra frente, você vai estudar, você vai aprender a escrever, estudar gramática para refinar. Mas o real mesmo, o dia de a essência do inglês, você aprendeu dessas formas. Então, a gente precisa proporcionar isso para a criança. O que tem de aplicativo de joguinho, meu Deus, em celular para jogar em inglês. O Fran já respondeu, né? O contato, exatamente. Fran, obrigada por responder para a Lucélia ali.
É um programa diferenciado? Sim, é quebrador de paradigmas total. A gente sabe o tamanho do nosso desafio. Só que a gente acredita muito no que a gente faz e a gente tem resultado com o que a gente faz. Por isso que a gente segue com isso. Nossa aluna aqui na live, Camila, que legal, gente, que legal. Seja bem-vindo. Legal ter aluno também. Muito bom, muito bom. Nessa quarentena estamos todos juntos, né? Como faz as atividades? Daniela, se você é família, você precisa entrar na plataforma www.familiasvivadi.com.br e se cadastrar. E aí você consegue fazer as atividades em casa com a sua criança, tá bom? Então, essa proposta espera que as crianças balbuciem sem mesmo entender o que está sendo falado. Lucélia, elas vão fazendo as conexões conforme o tempo delas, não é balbuciar. Não tem problema se elas não pronunciarem certo a princípio. Quando criança não fala um monte de coisa errada em português, quando está aprendendo a falar, vai acontecer a mesma coisa em inglês, não tem problema. Ela pode começar imitando o som, também não tem problema. E ela não vai imitar sem saber o que está falando, porque a gente nunca pede para ela imitar. Ela vai fazer uma atividade e vai responder do jeito que ela entende que precisa ser a resposta. Da onde veio esse entendimento? Porque ela já ouviu isso em algum lugar antes. Então, mesmo aquele exemplo que eu dei antes da criança falar, it's my turn, que quer dizer, agora é a minha vez. Se a criança falar, it's a turn, beleza, tá ótimo. Ela tá muito próximo do que ela vai conseguir daqui a pouquinho. É isso. Ela não precisa saber que it's my turn quer dizer agora é a minha vez. Não é esse o objetivo. Ela precisa entender que naquela hora, quando ela quer pedir para participar, ela fala algum som que parece it's my turn. É isso. Nesse exemplo, tá? Precisamos repostar o processo de produção da criança sempre, Gilmar, porque não é um conhecimento que todo mundo tem. Então, a gente não pode partir do princípio que todo mundo entende. Por isso que a gente precisa sempre falar, explicar, para todo mundo compreender como isso funciona, né? Meu filho de 12 anos lê, fala, traduz e escreve inglês perfeitamente, sem nunca ter feito curso. Que incrível! Só na escola, ele é muito de ouvido, perfeito. O de 6 anos também tem essa facilidade, mas não conseguimos com o Vivadi. Se ele já tem isso, Rebeca, ele já tem o inglês dentro dele. É só continuar dando a frequência para eles. Só continua, só coloca tudo na tua casa, tudo que você puder em inglês. Isso vai manter, se ele já tem essa facilidade, melhor ainda. Melhor ainda. Eles têm sim. Não subestime que ele ter contato todo dia não está acontecendo nada. Está sim. Está acontecendo internamente. Eles vão mostrando para você do jeito que eles precisarem. Do jeito que for necessário para eles. O Vivadi respeita a individualidade da criança, com certeza. Atividades que tem para fazer as atividades que tem. Que tem o quê, Daniela? Da família. Daí me pergunta de novo aqui, desculpa, não consegui prender a atenção deles nos vídeos. Rebeca, vai aos pouquinhos. Mostra a gente tem várias opções de vídeo, por exemplo, né? Vai colocando um, coloca outro. Se eles não gostam daquele outro vídeo, baixa outro em inglês. Ali na plataforma tem várias opções, mas eles podem escolher outros, contanto que seja em inglês, tá valendo. Tá? Não precisa ser. A gente tem ali porque já está separado por idade, pelo ciclo que a criança tá, já tá tudo desenhadinho. Mas se você quer mostrar, sei lá, o desenho da Moana, se eles acham mais legal assistir isso em inglês, tá valendo. É isso aí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu sei as coisas básicas, minha filha tem 10 anos. Ó, tinha bastante gente aí da idade participando, muito bom. Não se preocupe ficar na frente dos vídeos, importante que a criança esteja dançando, sim. E tem, não é só vídeo, né? Que tem vídeo é uma das formas, tem várias outras ali. Acho bonito o inglês, eu também, mas não consigo aprender. Nayara, começa a mudar essa história aí, não consigo aprender não, eu vou começar a aprender agora. Eu vou começar a aprender agora. Começa a dizer para você como as coisas vão ser. Se a gente fala eu não consigo aprender, a gente ouve, o cérebro da gente ouve isso e bloqueia. Começa a mudar suas palavras, tá? Todos nós temos que nos conhecer. A professora faz como nos karaokês. É isso mesmo, pode ser karaokê. Sim, ó, o Fabrício está ouvindo a live para entender como funciona. I like Vivadi, me too. Aprendizagem natural, como se aprende a língua materna, é isso mesmo. Ok. Para criança autista, Jane, criança autista precisa de apoio extra, tá? Para criança com qualquer outro tipo de
de condição, de situação, ela precisa de apoio extra. O Vivadi pode ser usado do mesmo jeito, só que precisa de um apoio extra, porque cada criança autista tem um jeito diferente de fazer, né? De gostar, de não gostar, de reagir. Mas sim, criança autista não tem, ela não é surda, ela não é muda, ela tem a visão, ela só internaliza de outra forma. E talvez o processo de absorção dela vai ser até mais intenso do que das outras crianças. Geralmente, crianças autistas são extremamente inteligentes. Então, proporcione a imersão e a frequência para ela do mesmo jeito. Ah, mas deu 2 minutos. Que ótimo, deu 2 minutos. Fechou, tá lindo. Faz 2 minutos para sempre. Sabe? Pega uma coisa que ela curta, uma coisa que conecte. Não é 2 horas, pode ser de pouquinho. A gente precisa ir colocando aos pouquinhos. Ana, para Vivadi em casa na quarentena, você precisa acionar a plataforma das famílias, tá? Até se alguém que está aqui da live puder colocar o endereço, mas só de entrar no famíliasvivadi.com.br você já se cadastra e pode começar a usar as atividades já. A dificuldade maior que acho é fazer com que os pais acreditem na proposta, porque percebo que a maioria não tem paciência e muitos não percebem esse valor. É justamente por isso que a gente faz as lives também, né? Todos estamos aprendendo. Nós, professores, gestores, educadores, a gente tem um conhecimento sobre aprendizagem porque a gente trabalha com isso. Né? Pais, às vezes, eles não têm esse conhecimento, então a gente precisa abordar, precisa trazer as informações para que todo mundo se sensibilize. E não é do dia para a noite que a gente entende as coisas, que a gente assimila, né? E realmente compra a briga das coisas. A gente precisa ir aos poucos e precisa entender. O objetivo dessas lives que a gente faz é para entender, para trazer entendimento para todo mundo, para famílias, para as crianças, para os pais, para os professores, para os gestores, para todo mundo. A gente precisa, todo mundo tem que ter a mesma chance de aprender, né? A partir do princípio que a pessoa tem que saber, não existe, tem que aprender. Na verdade, estou perdida no Vivadi, acho que estou atrasada. Não tem atrasada, Laura. Fiquei esperando o dia da aula e sei que tem por atividades em dia. Laura, não tem disso, no Vivadi não tem atividade em dia, não tem estar atrasada. Você faz o que no seu tempo, no seu jeito, ainda mais agora na quarentena. Uma coisa libertadora do Vivadi é que não tem assim, eu deveria estar no capítulo 4, você não deveria ter em lugar nenhum. Se você quiser começar do início agora, você pode. Porque o que é mais importante é você ter a imersão e a frequência. Do que, meio que quase não importa. É essa frequência que você tem que ter. Então, se liberta. Ninguém tá atrasado. Ninguém tá. E, eu sou professora, eu tinha um plano antes de começar a quarentena, agora eu tenho outro. Adapta. Gente, o que a gente está fazendo nesse mundo, nessa quarentena? Adaptando a vida. Por que um professor vai fazer o mesmo que tinha programado lá em janeiro? A vida precisou ser adaptada. Bem como o Vivadi, bem como todo o resto. Então, se readapta e começa de novo. Retoma o ritmo. E esse ritmo é o seu, é o da sua turma, é da sua criança. Se liberta. Além de proporcionar um momento de inglês, é interessante que os pais se tornem aprendentes. Também, Dino, também. Para eles mesmos também, né? Eu que estou aprendendo ensino a minha mãe. Que massa, Eloara. Muito bom. Mãe sortuda tu, hein? Isso, se cadastra. A escola da minha filha é o Centro Legal, Centro Pirâmide. Algumas atividades esse mês repetiu? Sim, vai repetir muito. Sim. É normalzíssimo. Lembra que a gente vai trazer coisas de novo. Lembra que daqui a um tempo a criança vai ver aquela mesma atividade de antes com outros olhos, outros ouvidos. Então, sim, vira e mexe vai aparecer a mesma coisa para ser feita. Georgiana, você precisa ter a plataforma das famílias, você se cadastra, esse cadastro vem para a nossa central e a gente vê, porque lá vai ter qual escola que está vinculada. Tá? Então, assim, se teu filho está vinculado a uma escola que tem o Vivadi, todas as famílias têm acesso. É assim que funciona. Tá? A sua criança precisa estar vinculada a uma escola que tem o Vivadi. É assim que a gente libera o acesso para a plataforma da família, tá? É importante formar o vínculo sentimental com a criança do inglês, sim, criando experiências de imersão com coisas que a criança gosta, super-heróis, princesa, patrulha canina, isso mesmo, Lara. O que a criança curte é o que vai funcionar. As minhas meninas aqui em casa amam princesas. Cara, se joga nas princesas em inglês. É isso. Outro gosta de brincar, de montar, não sei o que lá, e gosta de desenho disso. Se joga nisso. É o que a criança gosta. Faz aquilo acontecer em inglês. Uma forma de quebrar alguma resistência, sim, porque daí ela curte, né?
Sim, Sara, as aulas estão, entre aspas, repetindo. A gente precisa de repetição. Precisamos fazer alguns jogos de novo, precisamos ouvir a mesma história de novo, mas não é ser ouvido do mesmo jeito. A gente precisa ouvir com outros estímulos, com desenho, com figura, com slide, com só áudio, a gente vai colocando a mesma história de outras formas. E mesmo que seja a mesma coisa, a criança, na live de 15 dias atrás, a gente falou da importância do hábito, como as crianças absorvem. Se você por acaso não assistiu, Sara, tá, eu acho que tá no nosso GTV aqui, ou tá no nosso YouTube, a live de 15 dias atrás, eu falei exatamente o porquê dessa repetição. Joana, aí a gente já entra num outro quesito, né? Sobre autistas que são surdos, que têm problemas focais, aí a gente entra em outras dificuldades que vão além do aprendizado, entre aspas, mais comum. Né? A gente precisa que essa criança tenha apoio de outras formas. Ela precisa ter esse estímulo, esse suporte de outras formas também. Aí não tem assim um sistema só, um programa só que funcione com tudo. Essa criança precisa de mais apoio de outras inteligências, né? Outros estudos, outras áreas de conhecimento. Se libera, não está atrasada não. O mais velho, quando pequenininha, assistia desenhos em português, logo depois pedia para botar outra vez em inglês. No começo eu dizia, mas você não entende. Tá vendo? Ó, não fala nunca mais que ele não entende. Deixa ele. Deixa ele. Tá? E isso é uma boa ideia que a Rebeca falou, colocar o desenho em português primeiro, depois em inglês, depois volta para português, depois vai para o inglês de novo. A criança adora assistir 1000 vezes mesmo, né? Ah, legal, que bom. Suporte pelo WhatsApp, sim, gente. Mundo online é bom, por isso a gente consegue as coisas bem rápidas, né? Oi, Dani, a gente vai ter live de novo daqui 15 dias, fica aí de olho. Ponto de partida, o maior envolvimento das famílias e compreensão. Isso mesmo, é isso que a gente precisa, né? Dar as mãos. As crianças merecem isso. Legal, os dois assistem os desenhos em inglês, é isso, muito bom, gente. Todas as escolas têm o vídeo da semana passada, pode pedir para a escola, tá no YouTube, é isso mesmo. Gente, então eu acho que deixa eu só ver se apareceu alguma pergunta aqui que eu possa responder agora. Porque o inglês é tão difícil para as crianças. Não é difícil para as crianças, não. Isso é coisa da tua cabeça. Não é difícil para a criança. Nada é difícil para a criança, gente. O cérebro deles está programadíssimo para aprender qualquer coisa. Se ela está mostrando dificuldade, é porque a forma como está sendo apresentado para ela não está legal. Tô vendo aqui as perguntas que surgiram, tá? Não é difícil coisa nenhuma. Podemos ver mais de um vídeo em um dia? Você pode ver quantos você quiser, Loara. Todos que você quiser, quantas vezes você quiser. Lembra que o importante é ter contato com o inglês. Eu acho que esse reluta para assistir o vídeo. Ana Júlia, vai por outro lado, tá? E pega o vídeo do que ela gostar, do que ela quiser. Do desenho que ela achar legal, bota no inglês. Tá? Pode ser pelo Netflix, pode ser pelo YouTube, do que seja. Se esse está sendo realmente um problema, vai pelo que ela gosta e faz aquele momento sem inglês. Tá bom? Necessidades especiais é bem assim, autistas aprendem diferente. Sim, Joana, é exatamente isso, né? Eles precisam de outros cuidados. Não é só a forma como é feito. O Vivadi pode ser aplicado da mesma forma, mas essa criança autista ou com qualquer outra dificuldade de aprendizagem, ela precisa de mais apoio, ela precisa de mais suporte, não só da forma como o Vivadi atende, né? É muito mais fácil para criança do que para adulto, sim. E se a criança está dizendo que é difícil, pode ser já uma barreira emocional que ela tem com o inglês. Por isso que é importante a gente fazer o que é gostoso, o que é prazeroso. Tá certo? Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Muitas perguntas, muitos comentários. A ideia é justamente essa, para que a gente ouça vocês, para que a gente traga, sabe, clareza para todo mundo, para que a gente coloque as ideias do Vivadi muito claras para todos, para que todos saibam acompanhar, aproveitar esse diferencial que a gente tem visto resultados que surpreendem até a gente mesmo com as crianças. Não subestimem seus filhos, não subestimem seus alunos nunca. Eles são capazes de muito mais do que a gente imagina. A gente precisa fazer as coisas fluírem da forma mais natural possível para eles. E se a gente está tendo uma dificuldade, não fica insistindo naquela coisa, busca outras formas. A gente tem 500 mil formas de colocar o inglês na nossa vida e não tem que ser difícil, não tem que ser doloroso, não tem que ser sem prazer, tem que ser com muita diversão.
tá bom? Para quem tiver filhos aqui, ó, agora me avisou que tem mais 2 minutos. Famílias, se cadastrem na plataforma de famílias, usem e abusem, aprendam como fazer, coloquem para funcionar na sua casa. Essa live vai ficar aqui no nosso IGTV, depois vai para o nosso YouTube também. Mandem para as pessoas que vocês sabem que tem criança em casa que vai gostar de assistir isso para conhecer um pouquinho mais. Mandem as suas perguntas pra gente sempre, estamos sempre abertos. Se cuidem, bom final de semana. Um beijo. Tchau, tchau.